Fala galera, meu nome é Pedro Augusto e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o desempenho no mergulho em apneia, mas de forma superficial mesmo. Pessoal, alguns dias atrás eu vi um comentário no grupo do WhatsApp de um companheiro, um colega, que tinha falado que o seu desempenho era inferior ao do seu companheiro, ao do seu parceiro de treino, porque ele era mais baixo. Será mesmo que a estatura ela tem uma correlação com o nosso desempenho durante o mergulho em apneia? Será se a massa corporal ela tem uma correlação com o meu desempenho? Ou será que o meu volume pulmonar e o meu volume do baço, né, o volume do baço, ele tem mais uma correlação com o meu desempenho do que essas outras variáveis? Gente, esse estudo, ele comparou, ele verificou a correlação entre o volume pulmonar e o volume do baço no desempenho do mergulho em apneia em provas distintas do mergulho livre, né? Apneia estática, apneia dinâmica e lastro ou peso constante. É importante a gente ressaltar que esse é um estudo de correlação, não há aí uma relação de causa e efeito. Mas para contextualizar toda essa história, é importante a gente lembrar que todos nós, humanos, quando interrompemos a ventilação de forma voluntária, ou seja, entramos em apneia, nós vamos apresentar algumas alterações fisiológicas agudas, conhecidas como resposta de mergulho. Uma das respostas mais conhecidas por nós é a bradicardia, né? Redução da frequência cardíaca. Uma outra é a vasoconstrição periférica, né? O sangue vai sair aí da periferia, né, de órgãos não vitais para órgãos vitais, como coração, pulmões e principalmente o sistema nervoso central, para o nosso cérebro, para manter a nossa consciência. Ok? Além dessas e muitas outras, existe também uma que também é considerada uma resposta de mergulho, que é a contração do baço ou contração esplênica. Essa contração é muito importante porque ela disponibiliza eritrócitos para a nossa corrente sanguínea, aumentando aí o transporte e o armazenamento de oxigênio no nosso sangue, que é uma das formas que nós podemos armazenar gases no nosso corpo, né? Abrindo aqui um leque, né? O desempenho do tempo da nossa apneia, ela vai depender de diversos fatores, né? Mas alguns deles são, por exemplo, a capacidade de você armazenar gases, né, no seu pulmão, no seu sangue e nos seus tecidos. Um outro fator que também influencia é a sua capacidade de resistir à asfixia, a sua capacidade de resistir à hipóxia, ou à hipoxemia, ou à hipercapnia, ou ainda a sua capacidade de tamponamento dessa hipercapnia. A hipercapnia é a concentração elevada de CO2, né? O gás carbônico ou dióxido de carbono é o gás que vai sinalizar a nossa vontade de respirar. Um outro fator que também pode influenciar o seu desempenho no tempo de apneia é a taxa metabólica, né? Eu já comentei sobre esse assunto em postagens anteriores, alguns anos atrás, mostrando que a prática do exercício físico, especificamente das ações excêntricas decorrentes do treinamento resistido, pode elevar o consumo de oxigênio, o excesso do consumo de oxigênio, o famoso EPOC, por até 48 horas, né? Mas essa taxa metabólica, ela pode ser influenciada por diversos outros fatores, como, por exemplo, a sua alimentação, como a sua economia de energia durante o seu mergulho, a sua técnica, o seu relaxamento, ou mesmo pela resposta de mergulho individual. Tem pessoas que vão ter uma redução da frequência cardíaca durante a apneia bem mais expressiva do que outros. Beleza, pessoal? Então, voltando aqui ao estudo, eu separei aqui os pontos, os resultados que eu achei mais importantes. O que é que os autores verificaram? Verificaram que o volume do baço, né, que é um órgão importante, a gente viu que ele contrai, libera os eritrócitos na corrente sanguínea, aumentando aí a nossa capacidade de transportar e disponibilizar o oxigênio para as nossas células. E eles verificaram o quê? Que o volume do baço não foi correlacionado com o peso ou com a altura do indivíduo. Ou seja, não é porque o cara é mais alto ou ele tem uma massa corporal maior que ele vai ter o volume do baço maior. Mas esse volume do baço, ele foi
positivamente correlacionado com a pontuação total na competição. Então, mergulhadores que tinham um volume do baço maior, eles tiveram melhores resultados nas provas de mergulho livre, tanto nas provas de apneia estática, como dinâmica, como lastro constante, beleza? Da mesma forma, não houve correlação entre capacidade vital, que é o total de gás que pode ser mobilizado, de ar, né, que pode ser mobilizado entre uma inspiração e uma expiração máxima, tem a ver com a nossa capacidade de armazenamento de ar, para ficar mais simples aí para vocês. E essa capacidade vital, ela também não foi correlacionada com o peso nem com a altura dos sujeitos, né? Porque o cara é mais alto, ele vai ter uma capacidade vital maior. Isso é muito positivo, porque assim mostra que o mergulho em apneia é para todos, não é para quem é alto ou para quem é baixo. Se você é feio ou bonito, não importa. O mergulho é um esporte para todos. Mas essa capacidade vital, pessoal, teve uma correlação positiva com a pontuação total na competição, né? Era uma competição de nível mundial, realmente eram atletas de elite, e realmente o volume pulmonar, que está relacionado, né? A capacidade vital, que está relacionada aí com o volume pulmonar, e o volume do baço, foram diretamente correlacionados com o desempenho no mergulho em apneia. Um outro dado importante aqui é que a altura dos sujeitos, o peso e até mesmo o IMC, o índice de massa corporal, não teve relação alguma aí com o desempenho. O número de anos de treinamento em apneia e a quantidade de treinamento em apneia ou treinamento físico por semana não se correlacionaram significativamente com a soma total de pontos na competição. Pessoal, é aquela coisa, talvez não seja quantidade de treino, seja qualidade do seu treino. Fora que o mergulho em apneia, ele não só depende do seu treino de apneia, tem diversos outros fatores que podem influenciar, né? Diversas outras variáveis, como a sua técnica, o seu conforto, o seu relaxamento, a sua intimidade com a água. E um outro fator aqui, um outro ponto que eu marquei aqui no artigo, que é interessante, é que houve correlação negativa entre treinamento físico e desempenho nas provas. Mais uma vez, mostrando que eu sou profissional da educação física, tá, pessoal? E eu super recomendo a prática do exercício físico para a sua saúde, para o seu desempenho no mergulho em apneia. Mas essa prescrição, ela deve ser orientada por um profissional qualificado. Tem que ter aí uma estratégia para minimizar, por exemplo, efeitos do excesso do consumo de oxigênio pós-exercício, para que você não tenha aí, por exemplo, dores musculares, limitando a sua amplitude, limitando aí o seu conforto durante o mergulho e até mesmo o seu deslocamento, entre outras variáveis, né? Além do consumo de oxigênio. Então, o volume do baço e o volume pulmonar, sim, foram significativamente relacionados com a soma total das pontuações que os mergulhadores alcançaram nas 3 disciplinas. Então, o que de fato influencia, que tem mais relação, mais correlação com o teu desempenho, não é se você é alto ou se você é baixo, né? O que mais teve correlação foi o volume pulmonar e o volume do teu baço. Pessoal, sabemos que o volume do baço e o volume pulmonar parece ser importante aí para o nosso desempenho, né? Mas fica uma pergunta: o volume do baço e o volume do pulmão, eles são determinados pela genética? Será se ele é determinado, se o volume pulmonar é determinado pela genética? Será se é determinado pelo treinamento? Ou se há aí uma interação complexa entre essas duas variáveis? Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com o seu amigo, certo? Curte, compartilha e até o próximo vídeo. Tamo junto!